Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a Marama Sem Enrolação. É o seguinte, galera, fundos imobiliários. De novo, Xalão, de novo, fundos imobiliários. Eu falo disso há anos e continuarei falando. Eu vou aqui conversar com vocês sobre fundos imobiliários para 2025. O meu cenário, alguns fundos indicados por especialistas, quanto custaria montar uma carteira, se eu investirei ou não mais um pouquinho para 2025. É um vídeo super importante, talvez o mais importante que eu já fiz esse ano. Mas antes de eu começar, você já sabe. Se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários, você irá investir em fundos imobiliários para 2025? É isso aí. Nas próximas semanas, meses, você pretende investir ou vai ficar de fora em 2025? Me diga nos comentários se você pretende ou não, sim ou não. É só isso, saia de cima do muro para a gente entender o que o pessoal está pensando. Então me diga nos comentários, vai ou não investir em fundos imobiliários para 2025? Sem enrolação, então. Primeiro precisamos falar do cenário de fundos imobiliários no Brasil em 2025. Eu tenho falado também sobre fundos imobiliários dos Estados Unidos lá na comunidade, mas aqui eu tenho falado mais sobre fundos no Brasil. Não é dos melhores, nos últimos anos a situação tem sido complicada, mas principalmente esse ano, até o meio do ano estava bem, mas agora recuou bastante. Isso tem a ver com o desempenho desse segmento diante do aumento da Selic, está totalmente vinculado e, para piorar, as previsões não são das mais otimistas. A Selic está sendo aí ventilada a possibilidade de passar dos 14%. Ah, não, é certo que vai passar e tal. Cara, nada é certo nesse Brasil. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, o dólar bateu 6,15. E eu não sei te falar se tá caro ou tá barato. Olha que loucura. Tava 4,80 há pouco tempo. 6,15. Então, a Selic tem uma previsão de 14, alguns falando em 15. Isso significa que o ambiente, o momento, não é dos melhores para os fundos imobiliários. Mas os grandes aportes são feitos nos melhores ou nos piores momentos? Você já deve ter aprendido isso se você acompanha o meu canal. Mas as previsões não são das melhores. A renda fixa também está extremamente atrativa. Temos quase IPCA mais 8. Eu não imaginei que chegaríamos nesse ponto agora. Tanto que eu gravei um vídeo se era ou não o fim da renda variável no Brasil. Mas ainda existem bons ativos. Na minha opinião, ainda existem bons ativos. É um momento, claro, de cautela, tanto com fundos imobiliários quanto ações. Existe também um desconto gigantesco nos fundos imobiliários, tanto nos de papel quanto nos de tijolo, abrindo muitas oportunidades. E alguns especialistas indicaram alguns fundos para dezembro que serviriam para o ano que vem. Eu peguei essa lista de fundos recomendados por eles, nós selecionamos um de cada setor para eu falar um pouquinho com vocês desses fundos e da minha opinião sobre cada setor. Então é um vídeo rápido, mas muito importante. Não adianta querer ganhar dinheiro depois que o negócio subiu. Vamos dar uma olhada em quanto esses fundos estão pagando por mês? Vamos dar uma olhada se eles estão no seu preço justo? Porque o valor da cota caiu, mas muitos fundos continuam pagando bons rendimentos. Cara, pelo amor de Deus, depois vai ter muita gente reclamando. Mas vamos lá. Então esses são os segmentos aqui dos fundos que eu vou falar, começando por logística, que é um segmento que eu gosto demais, e o fundo é o BTLG11. É um fundo, conforme eu disse, de logística, mais de 350 mil cotistas, possui 36 imóveis e 73 locatários, o que é bom para não depender de um imóvel, de um locatário. Está bem abaixo do seu preço justo. Eu destaquei aqui em laranja as características que chamam a atenção. Então ele está bem abaixo do seu preço justo, uma vacância pequena e pagou mais de 10% líquido, sem impostos, nos últimos 12 meses. Então, esse destaque aqui para mim é super importante. 36 imóveis, faz muita diferença. Vencimento dos contratos lá para frente, metade dos contratos 2029 mais, também é um bom indicador. 90% dos imóveis, dos espaços ficam em São Paulo. Boa parte dos inquilinos do setor logístico. A correção indexadora é IPCA, e o IPCA deve ficar esticado pelos próximos 2 anos, ou seja, o fundo tem uma correção nos aluguéis? Tem. Qual correção? IPCA. Como deve ficar o IPCA do Brasil? Infelizmente, muito alto. Então a correção nos aluguéis será boa. Você vai ganhar um rendimento, depois no outro ano maior, no outro ano maior. Então nós temos uma correção aqui nos aluguéis. Muita gente não sabe disso. Ah, não vou investir em FIIs não ganho nem inflação. Puta que pariu.
É difícil, mas vamos seguir aqui. Então, a localização é muito boa, principalmente aqui quando a gente joga um raio de 30 km, 60 km, são imóveis com uma localização interessante. Os maiores locatários são conhecidos, mas desde o caso da Americanas a gente toma cuidado com esse tipo de postura de olhar só isso, porque boas empresas também podem ter problemas. No último mês pagou quase 0,90 e nos últimos 12 meses mais de 10%. Um ponto importante que a gente tem que levar em consideração é que como esse governo está muito quebrado na visão de cobrar impostos, já não tem de onde tirar, eu acho que ano que vem eles vão tentar de novo taxar os dividendos em 10%, em 15%, em algum valor. Então a gente já tem que embutir no mínimo um trem fantasma, um susto. Ano que vem teremos de 1 a 2 sustos no mercado de fundos imobiliários em relação à cobrança de dividendos, ações também. Depois o próximo segmento, recebíveis imobiliários, tem que tomar cuidado. Vamos falar do KNCR11, que é um fundo que eu tenho, é de recebíveis, é um fundo bacana, mas óbvio que tem que tomar cuidado. A Quineia é muito grande, é muito séria, do Itaú, está abaixo do seu preço justo e pagou 12,08 nos últimos 12 meses. É um fundo muito grande, que tem mais de 7 bilhões de patrimônio líquido, uma correção elevada, e ele foca mais no CDI, não no IPCA. Então, o indexador principal aqui já não é o IPCA, é o CDI, 95,8% dos títulos atrelados ao CDI. E 51% dos títulos estão alocados no setor de escritórios. Ah, quero mais informações, Charlão. Você pode pegar o relatório gerencial do fundo e olhar que cada título, cada indexador, a taxa de aquisição, como estão os pagamentos, o percentual da carteira, tudo isso você tem no relatório gerencial. Eu tenho KNCR11, acho que há uns 2 anos e meio. Estou muito satisfeito, vem pagando muito bem. A cota não despencou absurdamente, que nem alguns outros fundos imobiliários. No último mês pagou 0,97 e nos últimos 12 meses mais de 12%. Você vai recebendo e vai comprando outros ativos, e recebendo, comprando outros ativos. Você forma a sua bola de neve. Se você está recebendo e gastando, tudo bem, na sua aposentadoria. Se não, você vai formando uma bola de neve. Eu gosto muito desse fundo, é uma recomendação, e tenho ele na minha carteira. Acho que eu não posso aumentar porque já chegou no topo, mas eu vou quebrar algumas regras lá na carteira do canal nesse momento de crise. Depois eu converso com vocês sobre isso. Próximo segmento de shopping, gosto bastante, tem alguns fundos, e aqui os especialistas estão recomendando XPML11. É da XP, ele é do segmento de shopping, possui mais de 500 mil de cotistas, uma vacância pequena, como tem que ser em shopping, tem alavancagem, eu olho isso, por isso que eu destaquei, tá bem abaixo do seu preço justo, e nos últimos 12 meses pagou 11,31%, que é um valor bem elevado para um fundo de shopping, tá? Quase 80% em imóveis, uma parte aqui em caixa, é sempre bom olhar isso. As vendas estão aumentando, mas você precisa olhar o relatório do fundo para entender se são nas mesmas lojas, se são em outras lojas, mas o varejo tem ido bem no caso de shopping. A maior parte fica no Sudeste, 73%, o que também é bom, porque é uma região que está bem, principalmente São Paulo, e alguns ativos estão aqui, são esses shoppings que vocês vão aí no dia a dia, final de semana, tal. Esses fundos também têm feito algumas emissões, praticamente todos os fundos de shopping tentam fazer emissões, comprar novos shoppings. No caso do XPML, ele concluiu a compra de 25% de um shopping em Jundiaí. Depois você pode pegar o relatório e olhar. E ele teve um bom faturamento. No último mês pagou 0,95 e nos últimos 12 meses 11,31. Isso é um yield muito elevado para um fundo de shopping. Por quê? Porque os grandes fundos de shopping, os maiores, 3, 4 maiores, eles costumam ter uma segurança um pouco maior do que outros segmentos. Então, normalmente, os fundos de shopping, a galera busca muito, tanto tem 500 mil de cotistas, 300 mil cotistas, 500 mil cotistas, mas o yield estava muito baixo, porque todo mundo queria comprar. Agora, eles estão dando uma oportunidade. Não é nenhuma recomendação, mas em algum momento a gente vai olhar para trás e não vai achar mais esses preços lá na frente. Vai olhar e falar, puta, olha como era o preço antes e olha como está o preço agora. Depois nós temos um fundo híbrido, TRXF11,
RB11, que é um fundo que possui 58 imóveis com 16 inquilinos, uma alavancagem elevada, tem que entender o que é isso daqui, está abaixo do seu preço justo e pagou 12% nos últimos 12 meses. Então são 58 imóveis, 2 bi de patrimônio, mas tem que entender essa alavancagem. São bons inquilinos, lembrando a história da Americanas, tem concentração aqui nesse açaí ou açaí, não sei como vocês falam, também no Grupo Mateus, também no Pão de Açúcar, mas são empresas que teoricamente estão indo bem ou que poderiam ser compradas e que precisam de espaço. Não dá para essa turma vender só online. Então, teoricamente, aqui o grosso dos inquilinos são bons inquilinos ou bons imóveis, mas tem que tomar muito cuidado, cara. Ainda mais no momento desses. Eu só vou comprar o que me dá muita segurança. Porque se tudo tá barato, por que eu vou comprar risco? Pensa nisso. Não entendi, Charlão, vou repetir. Você tem um fundo de shopping com pouco risco que tá barato. Você tem um outro fundo que pode ter uma alta interessante, mas tem muito risco. Eu vou aqui, ó. Eu sei que eu vou ganhar. Ah, mas aqui não dá pra ganhar mais? Porra, dá! Mas você pode perder também. Tem coisa que a chance de perder é muito pequena, existe, mas é pequena, e você tem uma chance alta. Pra que eu vou arriscar? Pra quê? Não faz nenhum sentido na minha cabeça. Pode botar um pouco, mas tem que tomar cuidado, tá? Em relação à localização, 38% da receita vem de São Paulo, o resto está distribuído pelo Brasil. O principal indicador é o IPCA, então mais um com IPCA, já tivemos aqui IPCA e CDI. E esses são alguns ativos, ó, aquelas lojas, por exemplo, de rua, de supermercado grande pra cacete, com estacionamento e tal, eles têm esses ativos. Claro que tem que ter um ponto de atenção com o varejo. Eu já falei com vocês, o varejo de shopping tá bacana, algumas varejistas estão faturando, mas a Selic elevada e a inflação elevada podem dar problemas. Esse juro aí, tem que entender como vai ficar o varejo. No último mês pagou 0,95, nos últimos 12 meses 12,14%. Depois nós temos um fundo de lajes comerciais, o PVBI11, mais de 150 mil cotistas, 7 ativos, uma vacância relativamente alta, um preço que está muito descontado, mas por causa da vacância, e um pagamento de 10,34 nos últimos 12 meses. A gente tem aqui, ó, a Prevent Senior como principal inquilino e depois ele tem uma renda mínima garantida. Tem que entender que renda é essa, da onde é, por quanto tempo, porque se isso aqui acabar, o rendimento do fundo vai cair muito, a não ser que ele alugue esse espaço que estão pagando a renda mínima. Então, se você quiser investir nesse fundo, você vai ter que estudar essa parte. Olhando aqui os ativos, temos uma concentração de 22% no imóvel e 33% no outro, o que parece muito, mas para o PVBI é bom. Por quê? Porque eu já falei várias vezes desse fundo e antes ele era muito mais concentrado. Metade da receita dependia da Prevent Senior. Ele comprou um imóvel e aí está diluindo isso, o que é muito saudável no médio a longo prazo, tá? Mas tem que entender essa renda mínima. São bons imóveis, bons ativos, com uma localização muito boa em São Paulo. Eu conheço essas regiões aqui. Essa vacância preocupa, ela uma hora vai ter que cair, senão o fundo não vai conseguir ter bons rendimentos. Então são esses ativos aqui, bons imóveis, alguns até meio novinhos, pagou no último mês 0,75 e nos últimos 12 meses 10,34. Agora vamos falar do último fundo, que é um FOF, um fundo de fundo, o RBRF11. Ele é um fundo com mais de 100 mil cotistas, está muito descontado, 0,71 o preço sobre valor patrimonial, um yield nos últimos 12 meses 12,33. A maior parte do fundo está alocado em tijolo e tem um pedaço aqui também em papel, lembrando que eu sempre prefiro tijolo que papel. Gosto de FOF por isso, porque você tem aqui vários fundos dentro de um fundo, então dentro de tijolo você ainda tem shopping, residencial, logístico, corporativo e dentro do papel você vai ter tipos diferentes de papéis. Essa é a lista dos fundos imobiliários que estão aqui dentro desse fundo de fundo. Você pode olhar aqui cada um. A maior concentração é de 10%, que é ótimo para não gerar sustos. No último mês pagou 1,64 e nos últimos 12 meses 12,33. Caso você queira montar uma carteira, quanto custaria? Bom, primeiro para montar carteira você tem que aprender a investir. Quer aprender a investir comigo? Entre na minha comunidade, o link está aqui embaixo. Lá na minha comunidade, eu te ensino a investir em fundos imobiliários, em ações, em cripto, exterior. Então, Charlão, eu nunca entendi o que é a sua comunidade. Comunidade é um espaço único, onde eu coloco os meus cursos ali dentro, tudo que eu falo, e você ainda consegue conversar com outras pessoas que estão na comunidade, para você não se sentir sozinho. Então, tá aí sozinho, bichão, não sabe investir? Vem para minha comunidade.
Antes de falar quanto custaria montar a carteira, eu queria mostrar que todos esses fundos caíram muito, desde que a Selic começou a subir, desde que esse governo fez cagada. Olha o tamanho da queda, alguns caindo 15% até 20%. Mas se você quisesse montar uma carteirinha, sairia menos de 500 pratas. É isso aí, eu vou repetir, menos de 500 pratas. Então, bichão, dá teus pulos aí, comece a investir, seja em fundos imobiliários, seja no exterior e tal. Aproveita essa virada do ano, para de enrolar. Ah, ano que vem eu vou começar. Vai porra nenhuma, porra nenhuma. Vai enrolar do mesmo jeito. Aí janeiro não tem dinheiro, fevereiro não sei o que, março vem carnaval, aí de março para dezembro é um pulo, uma porrada de merda no país, você não começa. A hora de começar agora. Seja entrando na minha comunidade ou não, também sozinho. Então, com menos de 500 pratas, você montaria uma carteira de FIIs que especialistas estão recomendando. Eu só estou mostrando. Eles estão recomendando. Então, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro vídeo da série para 2025. Farei novos vídeos. E se você quer saber em quais fundos eu vou investir para 2025, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho, porque eu vou gravar um vídeo mostrando a minha carteira e antes de ir embora já sabe. Me diga aqui nos comentários. E aí, você vai investir em fundos imobiliários para 2025 ou vai pular, dessa vez vai ficar de fora? Me diga aí nos comentários. Aí se gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho, até a próxima.